bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, já estão aí nas clínicas, nos hospitais, nos salões de beleza. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, inclusive muito obrigado também ao pessoal que tem acessado o nosso programa, exatamente ali no YouTube, todas as manhãs, a partir de 11h30, meio-dia, já estamos lá no YouTube, tem muita gente acessando o nosso programa. E aí as pessoas que estão assistindo exatamente agora, às 8h50, a gente também agradece toda a TV Mar, agradece o carinho, agradece a audiência. Hoje, quarta-feira, um dia lindo, né? Ainda um pouquinho nublado, mas com certeza muito bonito, motivos bastantes para a gente ficar com muita alegria, porque a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar, por isso que a gente fica muito feliz. E a gente deseja sim uma quarta-feira de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muita prosperidade, de muita criatividade para dar aquele drible aí na chamada crise, né? E a gente poder ter muita esperança de dias melhores, tá legal? O nosso programa vai ao ar todos os dias às 8h50 da manhã e a gente divulga sempre que você pode assistir o programa. Para quem não é assinante NET no canal 25, pode assistir o nosso programa através do portal gazetaweb.com. Lá no portal gazetaweb.com, na parte superior do lado esquerdo tem o nome TV Mar, ao lado tem o nome Assistir. Clica em cima do nome Assistir e com certeza você vai estar assistindo simultaneamente o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25, tá certo? A outra opção é através exatamente do YouTube. Lá na primeira página do YouTube você pode digitar TV Mar, canal 25, vai dar um enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima do nome TV Mar e aí você vai assistir a qualquer hora, qualquer momento, qualquer dia que você quiser, toda a programação da sua TV Mar, canal 25. Eu quero pedir ao meu amigo Josiel para melhorar aqui o meu ponto, o meu retorno, eu agradeço. E aí a gente também sempre fala para todos os telespectadores que pode ligar para a TV Mar no 33 77 90 97, participar dos programas ao vivo da TV Mar. Também pode mandar um WhatsApp que é o 98 107 9872. Mande vídeos, os flagras que você vai pegar na cidade, a sua rua, o seu bairro, né? Aquela necessidade que você já vem batendo aí na porta do poder público, ninguém lhe atende, dá uma ligadinha e com certeza eu mando um WhatsApp e com certeza a TV Mar vai ter todo o interesse de contemplar a sua necessidade e levar ao conhecimento da sociedade, muito especialmente do poder público, tá certo? Fica essa dica para você. E nós vamos começar o nosso programa com novas informações sobre os casos de microcefalia registrados em Alagoas. Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou novos dados que apontam que entre os meses de janeiro e novembro deste ano foram registrados 42 casos de microcefalia. Os números divulgados ontem mostram um grande crescimento nos registros. De acordo com o relatório da CESAL, os novos números divulgados foram realizados ou atualizados, melhor dizendo, com base em notificações ocorridas em Maceió e no interior do estado. Uma das hipóteses consideradas pelo Ministério da Saúde é a ligação da microcefalia com as ocorrências do Zika vírus em gestantes. Portanto, fica essa dica aí e é realmente motivo, sim, para toda a sociedade se preocupar e dobrar os cuidados, tá certo? E Maceió vai sediar amanhã e sexta-feira o 3º Congresso de Medicina, Família e Comunidade. O evento acontecerá no auditório da UNIT e tem como objetivo realizar uma atualização científica com temas voltados para a atenção primária em saúde, além de fomentar discussões sobre a formação e os campos de atuação dos profissionais. A programação completa sobre o evento está disponível no site .aamfc.com.br. Também fica essa dica aí para você
que é da área. E agora, olha uma notícia divulgada ontem e que promete provocar muitas discussões. Você sabia que cortando o seu churrasquinho de fim de semana, você pode estar ajudando a combater a seca que provocou aquela crise da falta d'água em São Paulo? Exatamente, ou o derretimento das geleiras no Ártico. Pelo menos é o que sugere exatamente um estudo britânico que defende que comer muita carne não só faz mal à saúde, como também faz mal ao planeta. O relatório propõe também, exatamente uma série de medidas para reduzir o consumo de carne no mundo. Pesquisadores afirmaram que níveis moderados de consumo de carne vermelha poderia contribuir com 1/4 da meta global de cortes na emissão de gases causadores do efeito estufa até 2050. Agora imagine aí, senhoras e senhores, ter que diminuir, cortar, o churrasquinho de final de semana. Daqui a pouco a gente não vai poder fazer mais absolutamente nada, não vai poder comer mais nada, ficar talvez numa bolha de ar, sendo mantida ali pelo oxigênio, inclusive introduzido através de um caninho para aquela bolha de ar, mais ou menos por aí. Eu nunca imaginei um negócio desse. São pesquisas, a gente tem que procurar respeitar, analisar e tentar principalmente colocar em prática, Agora a gente vai passear aqui rapidinho. Josiel, por favor, ainda melhora esse meu retorno, está muito baixo, por gentileza. Vamos passear aqui rapidinho pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Está aqui, ó. Você que quer assinar a Gazeta de Alagoas, você assina no 4009 7999. Baratinho, você passa no cartão, divide no cheque ou em vários cheques, E aí com certeza fica muito mais leve, Só que todas as manhãs, de uma forma confortável, você vai estar recebendo a sua Gazeta de Alagoas, que vem exatamente assim, nessa embalagem higiênica, protetora, e aí você vai estar com todas as informações de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo, Renan Filho descarta antecipação do 13º salário. Eu espero que pelo menos seja pago, neste ano, exatamente dentro do prazo que a legislação determina, tá bom? Que não venha antecipado, mas que chegue pelo menos no prazo determinado pela legislação, tá bom? E aí, Corpo de Bombeiros vistoria lojas no centro de Maceió. Tá aí essa constante, os vários incêndios acontecendo no centro de Maceió e tem preocupado realmente muitos empresários. Eu conversando com um empresário esse começo de semana, e eles expressam realmente uma preocupação muito grande com esses problemas que vem acontecendo no centro de Maceió, tá certo? Tá aí, a gente agradece ao carinho, só que eu gostaria de chamar a sua atenção para algo importante que já está aqui no nosso estúdio e eu vou falar exatamente que eu não falei no começo do programa e eu vou falar para você agora. A gente vai estar aqui no estúdio daqui a pouco conversando com a advogada, a doutora Manuela Gatto. Ela vai falar de um assunto que envolve muitas famílias, não são poucas famílias, muitas famílias, a alienação parental. A alienação parental. Pois é crime. É crime. O que acontece? Deixa eu só te dar uma outra dica, porque o nome não é muito comum para a sociedade. Alienação parental. Tudo que envolve aí casais separados e que têm filhos, acontece em vários casos, um número muito grande, a chamada alienação parental. Você vai saber o que é, como é que acontece, Em que artigo lá no Código Civil está a alienação parental, se ele também está no Código Penal, tá certo? Qual a sanção para quem comete esse tipo de crime? A gente vai também saber da doutora Manuela Gatto se é crime, e aí vale a pena você dar uma ligadinha para sua amiga, mandar um recado pelo Face, falando para ela tem lá, tá o marido, tá a esposa, alguém reclama, o filho está reclamando de alguma coisa, não quer receber o pai ou não quer receber a mãe, tem algo a ver com essa exatamente alienação parental, ou possivelmente. Ela quem vai falar para a gente, e é logo daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não sai daí que a gente volta já.
Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Promoção de aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador, Avenida Menino Marcelo 280. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Watching the skies, hoping for the best, but expecting
quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para a professora Magal. Figuraça, né? Professora Magal, professora de psicologia na Estácio FAO. Forte abraço para ela e para a professora de português, a professora Zoélia, né? Um forte abraço. Outra grande figura, tá bom? Toda essa equipe maravilhosa. Gente, olha, a alienação parental vem sendo discutida aí até mesmo pela grande mídia, tornando evidente a absurda crueldade perpetrada contra pais e filhos. Mas você sabe o que é alienação parental? Quais os riscos, né, que isso deixa para os filhos? Vamos saber exatamente agora com a advogada Manuela Gatto, ela que vai nos dar todas as explicações. E você tem dúvida que eu vou descascar, vou buscar todas as informações possíveis e imaginárias, né? Até porque eu acredito muito que isso vai contribuir muito também com famílias. Quero saber, por exemplo, se a alienação ela é proposital. É consciente? Sempre é consciente ou não? Primeiro, o que é alienação parental? Bom dia, doutora Manuela Gatto, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Bom dia a todos. E eu sinto-me extremamente agradecida, inicialmente, pelo convite, por tratar de um assunto tão sério e extremamente delicado na área jurídica e da psicologia. E é um assunto que, como você bem disse, está sendo muito tratado na mídia, nas salas de aula. E eu acho muito importante que a gente venha tratar desse assunto, inclusive com palavras simples, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas que estão passando por esse processo. É um número grande, doutora Manuela? É um número grande que passa por esse problema? Na verdade, vem se tornando cada vez maior pelo número de separações que a gente vem vivenciando. Então, a alienação nada mais é do que essa interferência na formação psicológica da criança e adolescente, feita pelos pais, genitores, pode ser feito pelos avós, ou por qualquer pessoa que tenha a guarda, a vigilância daquela criança ou adolescente. É assim mesmo que conceitua a própria lei. Então, é um processo de uma campanha desqualificadora muito intensa da outra parte. Então, a alienação parental, ela não é praticada só pelo pai ou pela mãe. Pode ser por um avô, uma avó, alguém que cuida da criança Isso, também. Aquele que detém a guarda. Normalmente, aquele que está sob o poder familiar daquela criança ou adolescente. E é um processo de interferência psicológica de extremo dano, muito danoso, que faz com que a criança ela apresente algumas consequências. Então, isso não tem um índice hoje característico, se é de uma família com a classe média baixa, alta, podendo repassar por todas elas. Então, a gente percebe isso em todos os processos judiciais em que a gente teve alienação, que não tem uma característica definidora. Então, são todos os níveis sociais? Todos os níveis sociais, cada uma com as suas características, mas a alienação, infelizmente, vem se apresentando com uma constância muito grande. Eu gostaria, eu sei que o advogado, o profissional, o operador do direito usa muito termos técnicos, mas daria para explicar para o nosso telespectador, na íntegra, na prática, como é que acontece a alienação parental? O que ocorre e caracteriza propriamente a alienação parental? Então, veja bem, Ariel, essa alienação, na verdade, ela começou a ser estudada em outros países, principalmente nos Estados Unidos, e
Richard Gardner, que foi o autor que mais estudou a alienação, americano, e ele entendia que existia um comportamento diferenciado das crianças que estavam passando por um processo de separação diferente das crianças que estavam num convívio familiar saudável. E aí, tínhamos aqui no Brasil legislações que tratam da proteção da família, como a própria Constituição, o Estatuto da Criança, mas não tínhamos uma legislação específica. Foi quando chegou a própria Lei 12.318, de 2010, recente, né, e tratou especificamente uma lei muito enxuta, 8 artigos apenas, fácil de entender, de uma linguagem extremamente simples, e ela ali já conceitua e começa a explicar. O que acontece? Aquela pessoa que está passando por um processo de separação e por um sentimento de vingança, é importante que a gente sinta que a palavra específica aí na alienação é uma vingança por um desamor, é usar essa criança ou adolescente como um processo de vingança para o outro. Então, ela passa a configurar características do alienado, que é o outro genitor, falsa. Então, gente, é muito sério muito sério. Isso, então, a né? criança e o adolescente, ela passa a crescer e conviver com uma informação que não é verdadeira. Então, ela induz a criança a odiar aquele outro. O pai ou a mãe. O pai ou a mãe, ou a avó. É mais comum da mãe para o pai? Então, essa é uma pergunta muito comum. Na verdade, é mais comum com a mãe, não porque pelo gênero. É bom que isso fique muito claro, mas simplesmente porque a gente passou muito tempo em que a guarda era concedida à mãe. Certo. Hoje a gente vem mudando em razão da guarda compartilhada. Mas a gente sabe que isso pode acontecer por um ou para o outro. Isso a gente não pode aferir que existe, né, uma questão de gênero. Inclusive, pelos avós, por amigos, pelo padrasto, pela madrasta. Então, aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com a criança e adolescente começam a embutir nela sentimentos péssimos sobre a outra pessoa. Vai desde embutir uma desqualificação, como eu disse, uma campanha de desqualificação da outra parte, até situações mais graves, como, por exemplo, afastá-lo da pessoa, morar longe, impedir também informações. É uma alienação, impedir a informação importante de escola, médico, as festas principais da criança e do adolescente, como aniversário, reuniões escolares. Ela proíbe, esse contato com a outra parte não faz parte mais da formação dela. Ela evita ao máximo. Então, hoje, no direito de família, o que mais se preza é a afetividade. A gente preza muito para que aquele que tenha melhores condições de manter a guarda é aquele que mostre afetividade e comprove que ela tem condições de levar a criança ou adolescente a um convívio familiar, que é muito importante, que ela permita isso. A criança cresce num ambiente saudável, a criança cresce num ambiente familiar, fraterno. Doutora Manuela, e isso, gente, isso é possível? Porque eu fico imaginando aqui que a criança deveria ser poupada até de uma informação verídica, né? De alguém que está passando uma informação para a criança sobre o pai ou sobre a mãe, que é verdade, que é fato, que acontece, que aquela pessoa é realmente daquele jeito. Isso, na minha opinião, já é um crime, né? Porque a criança não deveria estar sendo envolvida com aquele sentimento. Agora, mentir, né? Passar uma informação inverídica para exatamente afastar aquela criança daquele pai ou daquela mãe, isso é crime? Aí eu pergunto, a alienação parental é crime? É considerada pelo Código brasileiro como crime? Então, veja bem, Ariel, na verdade, a lei de alienação, ela não qualifica como crime. Ela pode vir a se tornar crime se a gente chegar a um momento de calúnia, de uma difamação, de uma injúria, que aquele alienador vai fazer ao alienado. Que é comum na alienação? Comum, que é muito comum, é uma das características. A gente só tem que ter muito cuidado para não banalizar. Certo. Porque a gente vê a mídia, as novelas falando muito de alienação com uma certa leviandade, com uma falta de cautela, eu diria. Para que a gente também não pense que o fato de a gente, em algum momento, criticar outra parte e não dizer que ali é uma alienação. Mas a lei, ela tem um rol de penalidades, na verdade, ao alienador. Ela trouxe uma espécie de graduação de penas civis, que vai desde uma advertência, passando por uma multa, para uma suspensão temporária da guarda, até a possibilidade da suspensão definitiva do poder familiar.
Essa guarda, no Brasil todo a gente está vendo, quando é caracterizada realmente a alienação, ela pode ser transferida para outra parte, para aquele que estava sendo alienado, até os próprios avós. A gente já começa a ver em alguns julgados, alguns tribunais concedendo a guarda para os avós quando é caracterizada a alienação. Então a gente diria assim que atenção casais, né? Atenção casais separados, né? Com filhos, que praticam esse ato da alienação parental. Então tem que ter o cuidado, porque a lei já contempla exatamente para que essa pessoa possa até perder, possa chegar a perder a guarda. Isso, o que é, na verdade, o ponto mais delicado desse processo. Seria a pena para quem pratica alienação parental e que comprovada em um estágio avançado. Isso, seria esse o termo? A gente fala até de qualificação da gravidade daquela alienação. Ariel, eu gosto de enfatizar o seguinte: nós técnicos jurídicos, advogados, promotores, juízes, nós não temos condições de aferir a alienação tecnicamente, porque nós não temos esse conhecimento técnico. E quem a informação, faz isso? Quem faz? Isso é que é importante. Esse laudo é emitido por um psicólogo. As varas de família, elas possuem uma equipe multidisciplinar que vão trabalhar junto com o Poder Judiciário. Certo. Então, a partir do momento em que a gente chega com uma informação de que está havendo naquele processo uma alienação, faça um parênteses, essa informação pode ser incidental dentro de um processo de divórcio que já está acontecendo, ou pode ser de forma autônoma. Certo. Mas chegando essa informação, é feito um estudo sobre o histórico daquela família, sobre a separação. Sendo necessário, vai ser questionado aos autores que estão participando do processo, a criança, sendo necessário, o adolescente, algum psicólogo pode chamar para ouvir, emite-se um relatório, esse relatório é enviado para o juiz e o juiz, a partir dali, ele pode tomar alguma decisão, ou durante o processo ele toma algumas decisões que foram aquelas que eu disse, né? Que vão desde possivelmente uma advertência, inclusive a sugestão de participar de um aconselhamento, de um tratamento, porque entendemos que isso é um desvio de comportamento. Isso que eu quero saber agora. A mulher ou o homem que pratica alienação parental, eu diria que comete esse crime. Eu vou falar como leigo e vou falar crime, porque é um ato criminoso mesmo, principalmente quando não é baseado na verdade, principalmente, né? E mesmo que seja verdade, a criança deveria ser poupada. Eu acho que uma pessoa com uma conduta legal, normal, que se preocupa com o futuro do seu filho, vai ter a preocupação de poupar o filho ou a filha de algumas informações. Aí eu sei que a gente está conversando aqui com a doutora Manuela Gatto, que é advogada, né? E a gente já entendeu que para classificar tem que ter um outro profissional envolvido que está lá na vara da família, que é um psicólogo. Isso. Agora, quem pratica alienação parental tem a consciência que está praticando ou nem sempre tem? Eu também não sei se seria a advogada Manuela Gatto que vai responder. Não, nem sempre, viu, Ariel? Nem sempre esse comportamento é feito de forma dolosa. Existe muitas vezes, a gente tem que ser muito claro, que é feito de forma inconsciente. Na verdade, o próprio processo de separação, ele é extremamente doloroso para todos que estão envolvidos. Já envolve a questão Já envolve, é complicado. E às vezes essas pessoas não têm noção do problema que elas estão causando para aquelas crianças que, na verdade, nem deveriam estar envolvidas. Podiam ser poupadas. Totalmente. E elas não têm noção, talvez, das consequências que possam trazer. A gente tem notícia de danos seríssimos. Isso que eu quero saber. Na sua muita experiência, a doutora Manuela Gatto é muito conhecida nessa área, né, civil, né, o civil, né, e assim, tem muita experiência e já viu alguns casos, já teve alguma coisa que lhe chamou a atenção, lhe marcou na sua vida profissional? Já sim. Eu tive a oportunidade, inclusive, em sala de aula recente agora, a conversar que
infelizmente, a gente presencia não só em processos judiciais, que seguem segredo de justiça, é importante falar sobre isso, até pela delicadeza do assunto. Isso. Mas próximos a nós, conhecemos, todos nós, de alguma forma, a gente acaba conhecendo e sabendo de pessoas que vêm passando por um processo de separação, incluindo uma alienação daquelas crianças, daquela família. E certa vez, num processo judicial, a psicóloga conversando com uma das crianças que estava sob acusação de estar dentro do processo de alienação, ela pediu que desenhasse a mãe no papel. E ela desenhou a mãe. Isso durante o processo? Durante o processo. E ela desenhou a mãe num papel bem grande, muito formosa. E disse, agora desenhe seu pai. E aí ela, bem no cantinho do papel, ela desenhou o pai bem pequenininho. Veja só. Pode não ser nada esse desenho, pode ser apenas ilustrativo ou significativo, mas ali já tinham sinais de que como é que ela ali via a mãe, que era a guardiã, e como é a imagem que o pai estava sendo mostrado àquela criança, pequenininho, menor. Então, a gente sabe que a partir dali a formação daquela criança em relação ao pai vai ser construída de uma forma dificultosa, difícil, complicada, delicada, a ponto de afastar essa criança desse pai. E cheguei a ver já... Isso deve ser muito triste, né? É triste, é doloroso, porque ela passa a odiar mesmo, verdadeiramente. Então, por exemplo, seu pai vai vir lhe buscar hoje, que é seu aniversário. Então, a criança se arruma, fica prontinha, esperando. E aí, isso tudo arquitetado pelo alienador. E quando chega próximo, cadê meu pai? Claro que seu pai não vem, peraí, né? doutora Manuela, peraí, espera um pouco. Quer dizer que alguém pode chegar a essa, eu não chamo nem de capacidade, a essa incapacidade, né? Esse distúrbio de pedir para a filha ou para o filho se arrumar, tomar banho e tal, que papai está vindo lhe buscar, hoje é o seu aniversário. E sabe que o pai não vai, porque está viajando, ou algum outro, enfim. E sabe que ele não vai. Tem consciência que ele não vai buscar. Tem consciência ainda. Chega na hora, fala, não, ele não vem. E ainda informa. E quando chega na hora, cadê meu pai? Você está vendo que seu pai não gosta de você? Você está vendo que seu pai não viria nunca? Isso é um ato muito... E aí ela cresce acreditando realmente. Nós temos notícia, Ariel, que vai desde uma violação moral dessa até denúncias de abuso sexual. Já viu algum caso? Sexual. Já pegou algum caso, por exemplo? A gente já teve, inclusive, num processo de guarda extremamente dificultoso, em que a mãe dizia que havia abuso. Veja, que até o pai que abusava. Veja, até que se prove, era isso que a gente discutia. Gente, é um prejuízo muito grande. É muito grande, ela cresce acreditando de alguma forma. Até que se prove, até que se mostre que aquilo não aconteceu. E veja pelo outro lado, como é que o pai está nesse processo. Então, um dos outros exemplos, só para concluir, que você me pediu, nós vimos uma moça já adolescente, né, já com seus 18, outro caso, já com 18, 19 anos. E ela dizia que, na verdade, a alienação acontecia dentro de casa com os dois juntos já. Já um casamento complicado, mas não se separavam. E a alienação acontecia dentro de casa, que isso é muito comum, Ariel. Então a gente sabe que a alienação normalmente acontece na pós, porque existe o sentimento de vingança, porque foi abandonado, porque houve o rompimento conjugal, mas a alienação, infelizmente, acontece também com o casal os casais junto. Ainda juntos, né? E aí, ela, quando houve a separação finalmente, ela relatou isso pra gente. Na verdade, eu sofri alienação, né? Minha mãe alienava demais o meu pai dentro de casa. Então, seu pai não presta, seu pai não serve para ser seu pai. Meu Deus do céu. E quando houve a separação, ao contrário, ela disse, eu pude agora como mulher e eu pude resgatar essa relação afetiva com meu pai. Agora, essa moça pôde resgatar. Pôde. E os que não conseguem resgatar? Que não vão resgatar. Que não conseguem, a maioria não consegue. Principalmente porque existe a necessidade de separá-lo. Então, a gente vê na grande maioria, principalmente com uma classe social mais simples, Ariel. Não tem condições de procurar um psicólogo, não vai ter condições de instrução, de uma educação melhor. Infelizmente... Aí há um índice maior de consequências piores, danosas, até a gente vê desde distúrbios de ansiedade, medo, agressividade de crianças e adolescentes em escola, passando por envolvimento em drogas, até que acredito que seja o dano mais grave, que é o suicídio.
Então, tem relatos na própria doutrina do suicídio. O criador, né, da alienação parental, ele fala também que é uma patologia psíquica gravíssima, é considerada gravíssima. E aí eu pergunto agora à advogada Manuela Gatto, em que momento o advogado pode colaborar, né? Ou ele consegue intervir nessas questões e colaborar de alguma forma? Isso, porque veja bem, Ariel, normalmente quando os adultos estão envolvidos nesse processo de separação e eles nos relatam o processo de separação, às vezes eles pontuam alguns problemas e a gente percebe que esses problemas estão relacionados a uma alienação. Eles talvez nem saibam que está acontecendo a alienação. E aí há uma grande colaboração praticando a alienação. Do advogado. E aí o advogado, com essa percepção, a gente pode, inclusive, orientá-los, explicar que aquilo ali não deveria ser o procedimento correto, que a criança deve ser poupada ao máximo, que, na verdade, o que elas querem é que os pais, mesmo separados, mas entreguem a eles amor, carinho, que eles não têm culpa desse processo de separação. Não conseguindo alertar ou instruir, a gente informa ao judiciário que está havendo uma alienação e a gente pede providências urgentes, porque dependendo da gravidade de que aquilo esteja acontecendo, é necessário até, normalmente, um pedido liminar. Então, que aquela guarda seja suspensa até que se termine o processo, ou que ela fique provisoriamente com os avós, ou que a visita seja concedida de forma obrigatória, porque muitas vezes ela começa a impedir a visita durante o processo, já com uma forma de alienação muito grande, né? Quando há uma disputa, né, pela guarda da criança, é mais comum acontecer a alienação? Isso, em processos litigiosos. Quando a gente vê hoje a possibilidade do Brasil enfrentar a guarda compartilhada, a gente fica feliz em ver que talvez isso fosse um problema a ser solucionado, porque a guarda compartilhada, na verdade, ela vem para trazer a divisão de responsabilidades daquele menor, da criança ou do adolescente. Certo. Mas é muito difícil, entendeu, Ariel? A gente tem que deixar isso muito claro. A guarda compartilhada é um processo agora cultural. A gente vem tentando mostrar aos casais que isso é uma possibilidade saudável para todos que estão envolvidos, não só da criança, mas do pai e da mãe. Mas, infelizmente, a gente ainda vê problemas em casais em separações litigiosas. Pois é um assunto muito importante para a sociedade brasileira, né? E que é algo, eu não tinha noção do quanto isso é comum, eu tinha noção do quanto isso é prejudicial para a formação do ser, para a formação da criança. Em alguns casos aí, se eu fosse um legislador, eu diria que é crime, né? Porque realmente tem alguns casos que até pode ser classificado como crime. Imagina um pai ser acusado de ter abusado sexualmente de uma filha sem ter cometido esse crime. Deve ser terrível, muito triste para um pai. E uma atitude, se uma mãe fez isso, de uma inconsequência muito grande, de um distúrbio psíquico muito grande e que precisa de tratamento e urgente. Eu acredito que esse bate-papo aqui colaborou de alguma forma para alguns casais, né, separados, porque é possível a separação com o mínimo de prejuízos possíveis, né? Porque é possível isso, depois dessa consciência. Eu achei legal quando a senhora falou que quando o advogado chega no caso e começa a identificar que há uma alienação e vai explicar para este casal que isso é uma alienação e a consequência que isso pode trazer para essa criança, a gente fica imaginando que pode se resolver um grande problema ali mesmo. Isso. Quando Parabéns. eles têm uma consciência grande, quando eles começam a perceber, muitos deles se sentem culpados, percebem. Infelizmente, às vezes, quando eles vêm tomar consciência de que está alienando um filho, Ariel, aquela criança ela já está num distúrbio psicológico muito grande.
Quando é uma família, como eu disse há pouco, que tem condições de colocar no psicólogo, de tratar, de procurar uma escola, de conversar com os professores e pedir uma orientação e uma atenção maior, é ótimo. Mas nem sempre isso é possível. Então, a gente vê crianças e adolescentes, infelizmente, vítimas de um processo de separação que deveria ser problema simplesmente dos pais. E não utilizar essa criança que deveria ser poupada emergencialmente de um grande problema. Porque a separação por si só, ela traz problemas. Por si só. Exatamente. A separação já traz. E aí você acha pouco o processo de separação e ainda utiliza a criança como instrumento de vingança. Você imagine o peso, a culpa que ela carrega. Ao ponto, inclusive, de se ela cumprimentar aquela pessoa, aquele pai ou a mãe, ela tem medo de ser hostilizada em casa, de apanhar, de sofrer uma rejeição. Então, é extremamente delicado. Crianças que deveriam ser tratadas nesse processo tão delicado, com muito carinho, com muita conversa, mostrando que, na verdade, é um problema dos adultos e não deles. E aí, ao contrário. E eu utilizo aquele filho como meu processo de desqualificação da outra parte. Doutora Manuela Gatto, a senhora dá aula em qual faculdade, qual universidade aqui no nosso estado? Ariel, eu sou uma professora nata, até mais do que advogada, porque eu faço isso com muito carinho. Sou professora da Estácio, FAO, e do SESMAC. Já há alguns anos lecionando. Eu acredito que os alunos são privilegiados, né? Pela sua didática, a forma como a senhora conduz. E, com certeza, a gente vai lhe convidar outras vezes para trazer essas informações tão ricas, tão importantes para a sociedade alagoana. Muito obrigado. Obrigada, Ariel. Eu que me coloco à disposição, agradeço a confiança, o carinho, né? Eu amo a área de direito civil, a gente trata com assuntos de extrema delicadeza como esse, né? E levar isso aos alunos, aos meus queridos alunos, que eu deixo um beijo, aos meus colegas professores, né, com quem milito, trabalho todos os dias e sei dessa missão fabulosa, que é transmitir esses conhecimentos à sociedade. Obrigada. E a gente que agradece. Conhecimento é a coisa mais rica que a gente pode ter, mais importante que a gente pode ter na vida, né? E aí a gente falou de criança, falando em criança, hoje você tem uma grande atração lá na Bienal Internacional do Livro, voltada exatamente para o público infantil. Portanto, leve o seu filhinho lá na Bienal e com certeza você vai ser contemplado com tantas informações, né? E com certeza a criança fica muito feliz. Agora você vai ficar com o programa Palavra Amiga, que sempre traz uma palavra amiga para você, telespectador, para você, telespectadora, com a apresentadora Cláudia Simões. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que chegou agora e pegou o programa ou a entrevista pela metade, não tem nenhum problema não. 11h30, meio-dia, já vai estar lá no YouTube, é só digitar TV Mar Canal 25 e você vai assistir a entrevista completa com a doutora Manuela Gatto, tá certo? Obrigado, fiquem com Deus, até amanhã, tá certo? Obrigado pela audiência, tchau, tchau.